Olá! Hoje a gente não vai fazer uma entrevista como nós temos feito até aqui. Hoje nós vamos responder algumas perguntas que chegaram para o canal através do meu Instagram. Se você não conhece, não segue o meu Instagram, é kellysouza_psi, segue lá. Chegaram algumas perguntas lá sobre psicologia. E aí depois disso eu decidi colocar lá a possibilidade que eles me fizessem mais perguntas. Outras perguntas chegou para minha produção através do Instagram deles também. E aí, então, eu tô aqui hoje para responder algumas perguntinhas de vocês, tá? Podem continuar me mandando perguntas de curiosidades gerais que vocês tiverem sobre o tema da psicologia. E podem deixar o que vocês acharam desse novo formato de trazer o quadro de hoje aí nos comentários, além de curtir o vídeo, tá bom? Vamos lá então? A primeira pergunta que chegou aqui no Instagram perguntar assim se você acha que a cromoterapia e a aromaterapia fazem sentido. Tá, é assim ó, em psicologia, se pro meu paciente faz sentido, faz sentido. A grande questão é, uma coisa é eu dizer que algo faz sentido. Fazer sentido não é resolução de causa, né? E aí começam-se os problemas. Quando a gente fala de terapias alternativas, a gente precisa entender que nós nem sempre estamos falando de ciência, que é algo que é comprovado. Então vamos lá, eu estou com depressão e eu preciso de tratamento médico e psicológico. É isso que eu preciso. Mas, Kelly, eu acredito em aromaterapia. Eu posso fazer? Pode. Se para você faz sentido, você pode. Pelo menos eu, no consultório, eu não tenho a prática de falar não, não vai fazer não. O que eu não posso compactuar é pare o tratamento e faça essa terapia alternativa que ela vai resolver a sua vida. Quando a gente fala de terapia alternativa, é muito comum a gente ver vendagens de coisas por aí nesse sentido. De, nem precisa de médico. Então esse cuidado a gente precisa ter, né? Eu não sou entendedora nata dessas duas questões da pergunta. Eu não vi isso na minha formação. Então vamos falar, né? A aromaterapia é aquela dos cheiros, dos óleos, e aí do óleos essenciais, essas coisas todas, pelo pouco que eu sei. E aí a gente precisa lembrar se a pessoa tem alergia ou não, né? Se a pessoa tem alguma dificuldade com algum tipo de cheiro, se é todo cheiro que para ela serve. Aí já começam os seus problemas, né? Então, se fizer sentido para o meu paciente que aquilo faça parte do tratamento, eu não vou me opor, eu não vejo problema, né? A cromoterapia, talvez até aqui minha produção pudesse me ajudar mais. A questão das cores, né? Acho que pra mim faz mais sentido. A gente sabe o quanto que uma determinada cor tem o poder de nos acalmar, de nos elevar. E em todo caso, acho que é verídico isso. Acho que faz sentido pra Kelly, mas é diferente de achar que é eficaz no tratamento. Não sei se vocês conseguem compreender a distância que tem de uma coisa para outra, e aí é que tá os perigos, tá bom? Espero ter respondido, mas se ainda houver dúvidas, vocês deixam aí nos comentários. A segunda pergunta que fizeram é como lidar com alguém que confessa um crime. Eu tô pensando aqui, né, buscando no meu repertório. No consultório, o canal é de psicologia, né? Vamos falar da parte profissional. No consultório, o que nós vamos observar? O quanto que a gente dá conta de lidar com isso. Eu já ouvi profissionais da psicologia relatando algum caso e dizendo assim, quando ele me disse que ele era o abusador de X, eu entendi que eu não conseguiria atender, né? Então, é isso que a gente precisa. E isso é uma questão que nós vamos compreender enquanto profissionais. A Kelly dá conta de atender de maneira justa, como qualquer outro paciente, um sujeito que está colocando que cometeu um crime, né? E tem tanta coisa nessa pergunta, porque
Eu também sou uma pessoa com muitas significações, com as coisas que fazem ou não sentido pra mim, com as coisas que eu consigo lidar e com as coisas que eu vou repudiar, né? Então isso tá muito na construção do sujeito. Se eu dou conta, se eu entendo que eu dou conta de ouvir essa pessoa que cometeu esse crime e ajudá-la, né? Porque eu entendo que se ela tá me procurando enquanto psicóloga, é porque ela precisa de ajuda para conviver com isso que aconteceu e que é um fato, ou para que ela se perdoe, ou para que ela se recupere daquilo, ou para lidar com o meio em que ela vive. Então é muito amplo, vai estar de acordo com o contexto do que esse paciente está buscando, mas também muito de como eu dou conta de lidar com isso. Porque eu tenho todo o direito de falar, bom, esse caso aqui eu não consigo tratar, né? Então eu vou encaminhar. O que é encaminhar em psicologia? É encaminhar para outro profissional. É ser sincera com o meu paciente, com o meu cliente, no sentido de que se eu não vou ajudar, não tem sentido ele estar ali, né? E se eu me identifico muito com aquele caso, ou se é um assunto que eu repudio muito, seja lá o que for esse crime aí, e eu não conseguir atender, não tem sentido, né? Então, eu vou primeiro fazer eu vou entender este caso para sentir se eu aguento ou não. E aí, se eu aguento, eu vou lidar como eu lido com qualquer outro paciente, com qualquer outro caso, tá bom? Eu queria aproveitar e já acrescentar uma coisa. É claro que a gente não pensa que alguém que cometeu algum delito vai para uma terapia. Mas supondo que a pessoa fez alguma coisa de errada, e daí ela se arrependeu e ela busca um tratamento, mas ela não tem coragem de assumir o erro dela para as autoridades. O psicólogo, quando ele fica sabendo de alguma coisa que infringe a lei, algum crime assim, ele deve comunicar à polícia ou ele geralmente não faz isso? Que polêmica, hein, João? É boa a pergunta, né? No geral, uma pessoa que está em fuga não vai estar num processo terapêutico. Aquela coisa ali semanal, todo dia ele vai lá na mesma hora, bonitinho, né? No geral, isso não acontece. Como que eu entendi aquela pergunta anterior? Eu entendi, olha, cometeu-se, de repente está pagando, pagou, não pagou, mas é uma pessoa me pedindo ajuda. E aí eu tenho uma questão toda ética de que eu vou ajudar, de que é algo que de repente já foi julgado, que ele não está conseguindo lidar, ou de que passou batido, né? E eu volto para aquela questão do quanto que eu dou conta disso. Agora, se é um caso, sei lá, um psicopata que tá por aí solto matando todo mundo, essas pessoas não procuram psicologia, não vão procurar o psicoterapeuta, não é comum, né? Eu pelo menos nunca ouvi. Se tem, contem aí nos comentários. Mas acho que é mais ou menos isso. Respondi? Acho que respondeu. Tá bom. Olha a minha produção me colocando em situação difícil aqui. Você tem medo de algum paciente surtar com você, como o paciente que mata o Bruce Willis no Sexto Sentido? Essa pergunta é interessante porque quando a gente está estudando psicologia, esse medo passa mais na nossa cabeça. Quando a gente assiste um filme desse, né, é comum durante uma graduação, um curso, alguma coisa, haver essa demanda, né, de literaturas, de filmes e tal. Mas quando você está ali na prática do dia a dia, no consultório clínico, acho que a gente está um pouco mais protegido, tá? Quando você está num CAPS, quando você está nas instituições, a gente ouve sim falar de coisas que aconteceram, não exatamente de matou, mas que na hora de conter se machucou, há aí alguma periculosidade no trabalho sim, mas no dia a dia não é algo que eu fico pensando sobre. A gente sabe que é delicado, né? Se a pessoa vem no momento de um surto maior, pode haver que a gente tenha que fazer algum tipo de contenção, mas no geral, quando o paciente está em surto, ele falta da sessão, né? Então, não é uma coisa que passa muito pela minha cabeça, não. Agora não, na época da faculdade eu tinha medo sim. Próxima pergunta aqui, eles estão pedindo recomendações de filmes, tá, assim, de filmes que você recomenda, que tratam questões psicológicas.
Aqui ele está citando, por exemplo, o Cisne Negro e Divertidamente. Tem um monte, gente. Tem um monte que acho que não cabe dizer aqui. Tem alguns que vão falar dos teóricos da psicologia. Então, para leigo, não faz muito sentido. Né? Eu vejo os leigos querendo ver Jornada da Alma, que vai falar do Freud, do Nietzsche, da galera daquela época, mas para um leigo, para nós que estamos ali dentro da teoria, que precisamos de uma compreensão a mais do que está sendo estudado em teoria, acho que faz mais sentido, mas tem muitos. Esses, assim, vou tentar falar alguns que eu lembro do público geral, mas alguns, e pode ser que eu não lembre direito do que trata, porque é muita coisa mesmo. Divertidamente é maravilhoso, é ótimo que todo mundo assista. O Cisne Negro vai falar de como vamos quase à beira da loucura atrás de uma perfeição, né? E aí a gente consegue abordar um monte de coisa dentro disso, do corpo, da nossa percepção de nós mesmos, de o quanto que a gente pode também tratar de algum transtorno que possa ter ali naquela personagem principal. Então acho que ele falou de dois aí bem legais. Outro que eu gosto muito é um que o moço ganhou o Nobel da Paz. Uma Mente Brilhante. A Mente Brilhante. Ele vai falar de esquizofrenia, né? O personagem, ele consegue, quando ele tá já à beira de perder tudo, e ele tem esquizofrenia, ele consegue controlar essa questão da esquizofrenia, e aí eu acho que a maior mensagem é controlar, ser reconhecido como Nobel, porque ele realmente é brilhante, e ainda viver bem, restaurar a família dele. Então é muito legal a Mente Brilhante. Outro muito interessante, que é bem novo, o Extraordinário, que o menininho tem uma deformidade facial, né? E aí ele precisa conviver na escola com outras crianças e como que isso vai se desenrolar ali naquele meio. Tem tudo a ver com psicologia. A gente tem o de transtorno compulsivo, que é O Melhor Impossível, que é com um moço bem conhecido, o ator, e ele vai falar do transtorno dele, a dificuldade de quem tem algum transtorno de estabelecer relação e de continuar nas relações, né? E é muito legal, e trata do transtorno obsessivo compulsivo. Um outro é um filme que vai fazer referência ao nazismo, ao fascismo, que chama A Onda. Ele mostra um professor em uma escola e ele vai trazer um convencimento, o negócio meio que sai de controle, né, que é mais ou menos o que aconteceu com a história do nazismo, se a gente for olhar ela bem na raiz mesmo. Também é muito interessante esse poder de convencimento que um sujeito tem e sobre a massa e as consequências sociais que isso pode causar. Esse também é legal. Como As Estrelas na Terra, é sobre uma criança com dificuldade de ler, se eu não me engano é dislexia, e também é bem interessante. E aí os pais cobram que ele tenha o desempenho que o irmão tem, e ele não consegue porque a forma de compreensão dele é diferente, né? Então é bastante interessante também. Gente, tem um também que chama Reine Sobre Mim, que é com o Adam Sandler, e ele tá passando por uma depressão por ter perdido a família dele e tá naquele momento totalmente escuro e sem nenhum motivo, e ele reencontra um amigo, né, do passado, e essa aproximação traz para ele a possibilidade de ressignificação da vida, bem bonito também trata um pouco das questões que nós tratamos, né, e das dificuldades que nós vivemos durante a vida. Um outro é O Óleo de Lorenzo, é sobre uma criança com doença terminal rara, e os pais começam uma busca para tentar salvar a criança, e aí é óbvio, as relações todas ao redor deles é testada, as questões de crenças é testada, e o quanto que a medicina tinha para dar naquele momento para aquela coisa tão desconhecida. Então é triste, mas também é muito bonito, e acho que fala bastante um pouco sobre psicologia de certa forma. Nenhum deles vai falar de psicologia assim claramente, né? Mas eles todos trazem questões para nos fazer
questionar algumas coisas. Normalmente os filmes mais focados em psicologia é isso, pegando o gancho novamente, acho que pra gente fechar, e tem muitos outros, viu, que de repente eu não coloquei aqui. O Divertidamente, né, a luta da alegria e manter a menininha alegre, sempre. Quando na verdade a gente perde um pouco a referência do quanto os nossos sentimentos e emoções todos são úteis, né, não é à toa que a gente sente raiva. Não é à toa que a tristeza existe, a gente depende desses sentimentos todos, eles são úteis em alguns momentos em nossa vida, então não tem como estar alegre o tempo todo. E o filme ele traz bem esse olhar da importância da raiva, da importância da tristeza, da etapa de desenvolvimento de uma criança, deixando a vida de criança e passando para uma vida mais de pré-adolescente e todas as dificuldades que essa fase traz. É lindo, eu sou muito fã do Divertidamente, acho que daria pra gente ficar aqui só falando dele. Mas tem todos esses aí e dá pra vocês pensarem um pouquinho, mas tem muitos outros, viu? Eu não lembro de todos não. Próxima pergunta é, o que você acha de terapia sexual? A psicoterapia com sexólogos deve ser, né? Com um especialista da psicologia para esse cunho sexual. Deve ser isso. Gente, parte do processo, né? Tem alguns psicólogos com essas especializações e eles vão tratar toda a significação sexual desse sujeito. Desde uma questão que já está no físico, né? De repente ejaculação precoce, a libido foi embora por quê? De repente está passando por um momento depressivo, ansioso, está tomando remédio. Se tiver remédio psiquiátrico, vai ter talvez alteração na atividade sexual do sujeito. Acho que é uma ciência que está dentro da psicologia como tantas outras e que é super válida. Excesso, sabe? Aquela pessoa mais viciada na parte erótica, na parte pornográfica. É muito comum ter isso no consultório e tem alguns psicólogos mais específicos para isso, sabe? Aquela pessoa que só trabalha com isso. É muito válido, eu acho muito bom, muito importante, parte do nosso trabalho. Eu acho que tem até uma série no Netflix, chama Sex Education. Tem, um paciente meu me indicou. É muito boa, eu já assisti. E a mãe... Uma galera jovem, né? É uma galera jovem, só que a mãe do personagem principal, ela é terapeuta sexual. Então, eu acho que também vale a pena pra quem quer entender mais sobre o assunto. Olha a produção aí, ó. É isso mesmo, gente. Eu não consegui seguir a série toda por questões de agenda, mas quando eu posso dou uma olhada e achei interessante mesmo. Eu não vi o desdobramento, não sei falar da série. Mas o profissional dessa área pode ir que vai dar certo. O que fazer quando eu sentir que nem a psicologia ou a terapia podem me ajudar? Que triste, né, João? Olha só. Tudo, como eu falei, acho que lá na nossa primeira questão, tudo nós vamos avaliar contexto. Para você que fez essa pergunta, ou para você que não fez, mas que compactua desse pensamento e porventura está me assistindo, é pensar em que momento você chegou a essa conclusão. Você está falando porque você já foi ao psicólogo e ao psiquiatra, você fez o tratamento como era proposto lá e depois de um tempo você viu que não teve sucesso? Ou porque você acha, né? Olha, eu não acho que dá certo, eu não acho que eu preciso, porque são coisas muito diferentes. A gente precisa entender em qual situação você se encaixa. É muito comum as pessoas chegarem no meu consultório e já terem passado por alguns psicólogos e por uma questão de identificação, não porque eu sou melhor nem pior, o contrário também acontece, e a pessoa fica ali. E ela dizer pra mim, não, finalmente eu consegui um que deu certo pra mim. Com o psiquiatra é a mesma coisa, né? E então pode ser que você foi a teve uma má impressão, não quis continuar, não quis dar o mérito da dúvida, tentar novamente. E aí lembrando que nós estamos falando de você, da tua vida. É muito importante a gente tentar novamente, né? Eu vou ao médico porque eu estou com uma dor de estômago. Ou uma dor de cabeça que está mais indo para uma cefaleia, para uma... não é só uma dor de cabeça, né? É uma enxaqueca. E aí eu não gosto do médico, ou o remédio para mim não dá certo.
eu não abandono isso, porque eu não vou suportar a dor, né? Então eu vou procurar uma outra pessoa, ou eu vou voltar lá e vou dizer pra ele que aquilo não tá dando certo, eu não desisto. Com a saúde emocional e mental é a mesma coisa, a gente não pode desistir. Depende, se você já viveu experiências que você não gostou, pode ser que seja por isso que você tá entendendo que isso não serve pra você, e aí a minha orientação é, poxa, vamos tentar novamente. E se você nem foi porque você acha, gente, eu acho que não é bom, eu acho que pra mim não tem jeito. É a nossa vida, né? A nossa saúde mental e emocional, cada vez mais está provado que ela vai nos gerar prejuízos que vai virar doenças físicas. Se a gente conseguir começar a pensar, a falar mais, prevenir sobre isso, talvez algum profissional vai conseguir compreender a forma que faz sentido esse tratamento para você, porque tem isso, eu não vou tratar igualzinho todos os meus pacientes, eu tenho que ter uma observação mais ampla. Olha, essa abordagem para este aqui tá dando certo, para aquele ali não dá, então eu tenho que buscar uma outra forma de me comunicar. Eu preciso acessar você, mas você precisa me dar o direito de tentar, né? Então tem que entender aí, você já foi e não gostou, durou algum tempo e não deu certo, foi uma vez só e achou que não era isso mesmo e nunca mais voltou, ou você nem nunca foi e acha que isso não dá certo pra você. Depende, é bem amplo e eu espero que você repense. E se for de Campinas e quiser me procurar, a gente pode bater um papo, tá bom? Gente, então a gente tá finalizando aqui esse primeiro quadro que nós fizemos de perguntas e respostas, né, com Pergunte ao Psicólogo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem deixar perguntas aí nos comentários ou falar comigo lá pelo Instagram, tá? Pode falar conosco, curta o vídeo e não se esqueça que na segunda-feira a gente tem entrevista no canal, sempre às 18 horas. Um beijo, tchau, tchau!